Oi, eu sou Janaína Gurgel, Life Coaching, e hoje eu trouxe para o Congresso uma palestra para vocês sobre o assunto liderando sua própria vida. De uma maneira geral, as mulheres se sentem muito fragilizadas quando decidem ser mãe ou donas de casa, e eu quero dar o tema específico dessa palestra de hoje, profissão mulher. Todas as habilidades que a gente aprende a desenvolver no simples cotidiano feminino e o quanto a gente precisa dar valor para todas essas tarefas, que são elas que vão trazer habilidades que vão fazer as mulheres liderar o mercado de hoje. Em algum momento da sua vida você já entrou em conflito entre seguir uma carreira promissora e ser mãe? Você já adiou o sonho de ser mãe para poder crescer profissionalmente? Ou o inverso, você já largou uma profissão para se dedicar aos seus filhos um pouco mais de perto? Ou talvez simplesmente você se afastou do mercado profissional para poder se dedicar o seu tempo à família, marido, ao contexto familiar? Mas e aí? E na hora de voltar para o mercado? Você se sentiu fragilizada? Achou que estava em desvantagem? Porque aquele tempo parado foi um tempo perdido? E agora, como você resgata isso? Muitas mulheres entram num conflito muito grande quando chega esse momento, maternidade e trabalho. E a maioria fica paralisada, achando que não é possível conciliar os dois ou recuperar o tempo perdido. Eu passei por isso. Por 10 anos eu me dediquei muito mais à minha família, ao meu projeto pessoal e deixei de lado a minha carreira. E vi que é possível fazer esse resgate. Mas eu demorei para descobrir. Eu me lembro que enquanto ainda no ambiente familiar, as pessoas me perguntavam: você está realizada? Você é feliz? Eu ficava pensando, o que é ser realizado? O que é ser realizado para você? O que é estar pleno? O que é felicidade? O ser humano, ele é composto de algumas esferas ao seu redor. Falar de realização não dá para responder, eu achava tão difícil, não dá para responder de uma maneira categórica. A gente precisa fazer uma análise dessas esferas. Eu gosto de chamar de pétalas. Para mim, em torno de um ser humano tem 4 pétalas, assim como é um trevo de 4 folhas. E cada uma dessas pétalas cuida de uma área da sua vida, e quando você fala delas individualmente, fica mais fácil você perceber qual delas você precisa dar um reforço para se sentir feliz, pleno e realizado. Para mim, essas 4 pétalas são a tua realização pessoal, a tua realização quanto à tua qualidade de vida, a tua realização profissional e a sua realização financeira. Elas são 4 coisas diferentes, estão todas dentro de você. Tua realização pessoal é aquela realização que diz respeito às suas relações, a tua harmonia com as relações mais próximas a você. Seus filhos, seu companheiro, tua família, teus irmãos. Essas relações dizem respeito à tua realização pessoal. Se existe uma harmonia entre elas, aí sim, você está realizado no seu âmbito pessoal. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente já está falando especificamente de você, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua disposição para o dia a dia, do teu equilíbrio mente-corpo, o teu equilíbrio com a tua saúde física e a tua saúde mental, o seu lado espiritual. Tudo que envolve o seu corpo físico e mental. Quando isso está em equilíbrio, você faz esporte, se alimenta bem, está bem com a sua espiritualidade, seja ela qual for, a gente pode dizer que você tem um equilíbrio na sua vida, na sua qualidade de vida.
quando a gente fala de equilíbrio profissional, o nome mesmo já diz, né? Equilíbrio dentro da sua profissão, se você faz o que você gosta, se o seu ambiente de trabalho é um ambiente bom de se trabalhar, gostoso, que te dá prazer, né? E diferente disso é a tua realização financeira. Realização financeira é você conseguir obter, né, a satisfação material e poder adquirir tudo que você sempre sonhou, né? Uma casa, um carro, viagens. Para cada um isso é muito específico. E não necessariamente quando você tem realização no seu âmbito financeiro, você está realizado profissionalmente. Muitas pessoas trabalham, né, ganham muito bem, mas não fazem o que gostam. E o contrário é uma verdade também. Muita gente trabalha com o que gosta, ama fazer o seu trabalho, mas não consegue se sentir recompensado à altura. Então, todas essas esferas, essas pétalas, compõem a felicidade e a realização de uma pessoa. Historicamente, as mulheres sempre se dedicaram mais a se realizar no âmbito pessoal e na qualidade de vida. E os homens sempre focaram mais na realização profissional e na realização financeira. E de uma maneira segmentada, cada um saía exercendo tarefas diferentes. A mulher cuidava dos filhos, da casa, né? Estava sempre se cuidando, e o marido cuidando da parte profissional e financeira para suprir a demanda daquela família. Só que a gente veio evoluindo e as coisas foram mudando. Os homens sentiram necessidade, né, de buscar equilíbrio nas outras áreas, mas as mulheres cada vez mais têm sentido incessantemente uma necessidade de buscar o seu equilíbrio, a sua realização profissional e financeira, consequentemente. Por que isso? As mulheres gostam do trabalho, eu gosto do trabalho, eu senti isso, eu senti vontade disso, eu estava realizada pessoalmente e com uma qualidade de vida incrível, mas eu sentia falta de trabalhar. Mas eu sentia mais falta do que o trabalho me proporciona. O trabalho proporciona independência. E é disso que eu gosto. Eu gosto da independência. E eu percebo que a maioria das mulheres que eu venho atendendo, né, durante a minha carreira de coach, elas estão em busca da independência. A independência, tem uma frase muito boa da Marta Medeiros que diz: independência está intimamente relacionada com a honestidade nas relações. Isso significa o quê? Quando você é independente, não depende de ninguém, você fica muito mais transparente para se relacionar, porque não existe moeda de troca para nada. Então a verdade vem. Bom, eu percebi que tem uma crença limitante. Crença limitante são aquelas vozinhas que vão falando na cabeça da gente que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que fazem as mulheres se sentirem inferiores para dar um passo em direção à sua independência. E é a crença de que a maternidade é um impedimento para você progredir profissionalmente. Como se elas se competissem. Ser mãe e ser profissional não fossem coisas que pudessem agregar. É um fato que a vida ensina. A gente aprende com a vida o tempo inteiro, isso não é uma novidade. A gente aprende com os erros, com os acertos, com tudo. Se tem uma coisa que me fez aprender uma série de habilidades na minha vida, foi a maternidade. Ser mãe é uma escola, é uma faculdade. Você aprende inúmeras funções e habilidades. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu sou muito curiosa, eu adoro estudar. Adoro estudar. Eu, além de ser coach, tenho 2 formações, sou fisioterapeuta,
sou fotógrafa, tenho um MBA pela FGV, já fiz vários cursos de autoconhecimento, então eu não perco nenhum. Congressos, agora então que inventaram os cursos online, nossa, agora eu compro tudo, adoro aprender. E nessa minha trajetória de conhecimento e aprendizado, que começou muito jovem, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu sempre aprendi alguma coisa. Minha primeira função foi ser office girl. É muito bom quando você começa lá de baixo na hierarquia. Você aprende muito bem o que é respeitar, o que é hierarquia, né? O que é ordem. Você entende quando você está lá embaixo, é muito bom começar lá de baixo. Eu desempenhei várias carreiras, fui vendedora, mas de tudo que eu já fiz na minha vida, tem 3 profissões que me trouxeram um grande aprendizado. E que foi muito marcante, que eu levo para a minha vida toda, talvez porque foram as profissões que eu exerci durante mais tempo também. A primeira delas que me marcou foi a minha carreira de fisioterapeuta. Logo que eu me formei, eu consegui uma colocação no melhor hospital do Brasil, que se chama Sara Kubitschek. E fui trabalhar com lesado medular. São aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente, traumatizam a coluna e acabam perdendo os movimentos da perna ou da perna e dos braços. E essas pessoas têm que se reinventar para continuar a vida. E eu percebi que elas eram pessoas como eu, que até o dia anterior do acidente eram cheias de sonhos, cheias de planos, cheias de projetos, cheias de tarefas, né? Que de um dia para o outro, por causa de um acidente, de uma mudança brusca, os seus movimentos precisam replanejar a sua vida. Eu gostava muito de trabalhar com os meus pacientes. E a grande lição que ficou para mim da minha carreira de fisioterapeuta foi aproveitar o presente, aproveitar o momento, aproveitar o dia de hoje, que a gente não sabe exatamente o que a vida prepara para a gente lá na frente. Então, ser feliz hoje, amar, dizer que ama hoje, perdoar hoje, viver o presente. Muitos deles relataram para mim assim a vontade que tinham de ter feito alguma coisa que não deu tempo de fazer antes do acidente. E estar presente para mim hoje é viver coisas simples. Estar no meu carro buscando as minhas filhas na escola, mas estar ali conversando com elas, não estar no celular falando com outra pessoa. É estar tomando um banho e estar ali presente, sentindo a água. Viver o momento. Essa foi uma grande lição. A segunda carreira, e como fisioterapeuta, eu fui muito realizada profissionalmente, financeiramente. Pessoalmente também eu era bem realizada, ainda não era casada, não tinha filhos, né? A minha vida era só minha, mas a minha qualidade de vida estava completamente abalada. Trabalhava, entrava muito cedo, saía muito tarde, não tinha tempo para muita coisa. Engordei muito naquela época, não tinha tempo de me cuidar, a vida deu uma desequilibrada. Mas enfim, quando eu tive filhas e me casei, eu acabei assumindo a carreira de fotógrafa. Inicialmente, intuitivamente, eu tinha equipamento, tinha um histórico, né? Aprendi a fotografar. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a fazer sucesso, eu senti a necessidade de estudar e aprender aquilo, porque eu me senti um pouco salafrária, apesar de não ser fotografia muito intuitivo mesmo, mas eu queria saber, entender um pouco mais sobre o que era, né, a fotografia. Enfim, fiz uma formação. No primeiro dia de aula veio o meu grande ensinamento no dia de fotografia, da fotografia. Primeiro dia de aula, o professor colocou um vaso, tipo aqueles vasos da Dini Eugênio, sabe?
assim na nossa frente e pediu para todos os alunos fazer um desenho. Pediu para a gente retratar aquele objeto. Eu era excelente desenhista, sempre gostei de desenhar. Fiz um desenho lindo, perfeito, um retrato perfeito do objeto. Todas as pessoas entregaram seus desenhos, né, sem nome, e ele foi colocando aquilo no quadro. Quando ele colocou todos os desenhos, eu falei, nossa, o meu é mais bonito, arrasei, né? Não tem pra ninguém. Tinha um desenho que me soou muito estranho. Ele parecia um CD, ele era uma bola, com uma bola menor no meio, pintada de preto. Era uma bola menor, parecia um CD. E eu olhei tudo aquilo, achei engraçado, né? Várias visões do mesmo objeto. E aí o professor começou a fazer seus comentários. E ele começou pelo meu. E eu achando que eu estava arrasando no meu desenho. Ele falou, bom, essa pessoa é uma pessoa que enxerga somente o que ela vê. É uma pessoa que tem uma visão quadrada do mundo. Ela só consegue retratar e ver as coisas de uma forma única. Provavelmente uma criação muito rígida, ela não se permite fazer nada que não seja o correto. Deve ser extremamente exigente com ela mesma. Eu fui desmanchando na cadeira, né? Eu falei, ai meu Deus, tomara que ele não pergunte quem é que fez o desenho, né? Fiquei assim paralisada. E ele seguiu, comentou um, comentou outro, e no final ele pegou o desenho da bola, com a bola preta no meio, que parecia um CD, que eu debochei. Olhou e falou assim, essa pessoa é uma pessoa muito interessante, que enxerga por outros ângulos, que tenta descobrir o novo, que quando se vê diante de uma situação complicada, ela provavelmente acha uma solução. Ela não é rígida, ela não se pune pelos erros. E eu fiquei assim, né, estarrecida. E eu saí daquela aula com o meu maior ensinamento da fotografia, que a vida não é rígida, que a gente precisa buscar outros ângulos para poder lidar com ela. Acabei tendo um curso excelente, fiquei super criativa, eu saí de lá tão pé da vida que todos os trabalhos de fotografia, as minhas fotos eram as mais exóticas. Eu olhava de cima, eu olhava de baixo, eu dava um jeito, eu mudava tudo. Eu virei a melhor amiga da menina que tinha feito esse desenho que eu considerei estranho no começo. Somos muito amigas até hoje. E esse foi meu grande ensinamento da fotografia. E a fotografia me permitiu, sim, ter uma realização profissional. Nesse momento eu fiquei bastante realizada no meu âmbito pessoal, porque a fotografia me dava flexibilidade de poder estar com as crianças, fazer os meus horários, né, gingar com a vida. Me trouxe a qualidade de vida de volta, eu tinha tempo para mim, eu tinha tempo dos esportes, voltei, né, emagreci. Mas não me trazia um retorno financeiro. E nessa ocasião, a minha filha mais velha já tinha 10 anos. E eu percebi que eu precisava ser reconhecida profissionalmente. Que eu já tinha me dedicado muito tempo exclusivamente para as minhas filhas. Por mais que eu sempre tivesse trabalhado um pouco aqui ou ali, o foco principal, 80%, 90% do meu tempo, era dedicado à família. Só que eu sentia um medo tremendo. Como é que eu vou retornar para o mercado de trabalho de uma maneira efetiva depois de ter ficado tanto tempo parada? E essa é aquela questão que paralisa, né, todo mundo. Enfim, já que eu tomei a decisão, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Falei, já sei, estudiosa como eu sempre fui, vou fazer um MBA. Aí eu resolvi fazer um MBA na FGV, ou seja, onde estão os top dos top.
E eu me matriculei em gestão comercial. Falei, agora eu vou entender tudo de mercado, vai ser ótimo. E eu entrei na sala de aula, assim, tensa, imaginando como é que ia ser, né? Naquele universo, pessoas todas bem colocadas no mercado, né? Querendo aprender um pouco mais, diretores de empresa. Eu achei que aquela turma ia me engolir. Eu era uma das mais velhas da turma, todo mundo bem mais jovem. E uma das matérias que eu tive lá, um grande professor Flávio Costa, foi falar sobre motivação de equipe. E ele introduziu o tema falando de liderança. Ele falou, o que é liderança? Qual é o papel da liderança? Né? O papel do líder hoje em dia para cuidar de uma equipe. E ele deu a seguinte definição: o líder é um agente de transformação, uma pessoa que conduz os seus liderados por um caminho, faz com que eles saiam de um ponto e cheguem a outro. Falei, conceito de liderança atual. E ele fez uma comparação com a liderança de antigamente, que era uma liderança muito vertical, que o líder estava muito acima dos liderados. O líder tinha como uma característica nata saber liderar e comandava os demais com ordens e delegações. Que hoje em dia a liderança era muito mais horizontal, que os líderes precisavam se relacionar com a sua equipe. A liderança deixou de ter essa distância e essa necessidade de autoridade, de superioridade, e passou a ser uma liderança muito mais sensível e próxima. Eu gostei daquilo, mas eu gostei mesmo quando ele diz a seguinte frase: você sabia que as mulheres vêm cada vez mais ocupando cargos de liderança no mundo atual? Quando ele falou isso, eu fui no céu. E eu quis entender esse fenômeno. E ele explicou, olha, quantas mulheres têm ocupado cargos de liderança, inclusive de presidência da República, né? Administrativos, corporativos, dentro de empreendedorismo. Quantas mulheres, cada vez mais, mas uma velocidade muito crescente, vêm ocupando esses cargos. E ele diz que isso tinha uma relação muito íntima com a sensibilidade e o novo perfil de líder traçado no mercado hoje, que precisa estar próximo e se relacionar bem com a equipe. E ficou claro para mim que liderança não é um traço de personalidade, mas sim habilidades que você vai construindo e desenvolvendo para poder lidar com pessoas. Mas aí veio a melhor parte da aula. Ele pegou um slide, hoje em dia ninguém escreve mais no quadro, né? Eu não sabia disso, fui saber na sala da FGV. Ele colocou um slide maravilhoso e listou as principais características de liderança nos dias de hoje. E a primeira que estava escrito lá, gestão de pessoas. Tá, ok, essa era até previsível. Mas eu falei, gestão de pessoas, eu faço isso em casa. Eu dou tarefas, digo os horários, os prazos para as coisas acontecerem, faço isso com as minhas filhas, com a minha funcionária. Eu sei o que é gestão de pessoas. Aí ele veio com o segundo item, comunicação, a habilidade para se comunicar. Eu falei, peraí, né? Mais feminino do que isso não tem. Comunicação é uma habilidade feminina nata, não precisa nem ser mãe para isso. Mas saber se comunicar, como as mulheres se comunicam, isso é muito importante. Porque o homem geralmente busca uma forma clara de se comunicar e ele passa a informação uma vez. A mulher busca várias maneiras de se comunicar, inclusive com o corpo. E isso a gente sabe fazer muito bem.
Ele colocou lá, saber ouvir e dar feedback. Falei, ué, saber ouvir e dar feedback, eu faço isso na minha casa todos os dias. Eu escuto todas as pendências, lamúrias dos meus filhos e preciso dar um feedback sobre o que está bom, o que está errado, o que precisa estudar mais, o que precisa ser feito na casa, o que está pendente, o que tem que consertar. Eu sei fazer isso. Outra característica foi gestão de recursos. Falei, olha, gestão de recursos, eu faço isso o tempo inteiro. Quanto se tem, o que tem que se pagar, que dia que tem que se pagar, as roupas que eu posso aproveitar, que dá para usar no filho mais novo, o que dá para reciclar, o que eu posso emprestar, o que eu posso dar para mim, o que a amiga pode me dar. A gente faz isso com naturalidade. Planejamento. Ué, planejamento é uma coisa, quem é a mãe que nunca pegou um calendário, né, e determinou as tarefas da segunda, da terça, da quarta, a hora do balé, a hora que tem que tomar banho, a hora que tem que almoçar, a hora que tem que... da semana e do mês. A gente faz planejamento o tempo inteiro com os nossos filhos, com os nossos funcionários. Delegar tarefas. Saber delegar. Um bom líder não é aquele que puxa todas as tarefas para as costas dele. Um bom líder é que orquestra as tarefas, sabe delegar. E qual é a mãe que nunca ensinou? Tira o seu prato da mesa, arruma a sua cama, né? Cumpra o seu papel. Delegar tarefas é uma coisa que a gente faz com muita frequência. E intervir nas tarefas, para verificar se aquilo está bem feito, se não está bem feito. Qual é a mãe que não faz isso? Treinamento. Todo bom líder tem que dar treinamento para os seus funcionários. Qual é a mãe que não faz repetidamente alguma coisa até que aquilo seja bem feito? Quantas vezes você amarrou o cadastro do sapato do seu filho e fez aquilo e ajudou ele a fazer até a tarefa ficar perfeita? Isso se chama treinamento. Criatividade. Um bom líder hoje tem que ser criativo, achar soluções imediatas para todos os problemas. Qual é a mãe, qual é a mulher que nunca teve que usar de criatividade para resolver os problemas do seu contexto? Não é verdade? Para fazer uma criança engolir o primeiro garfinho da comida, quanta criatividade, quantos bichos você já imitou, quantos barulhos você já fez, quantas graças você já fez. Isso se chama criatividade. Outra característica importante do líder de hoje é motivação. Motivar a sua equipe, incentivar a sua equipe. A gente faz isso todos os dias com os filhos. Quando não querem participar de uma apresentação, estão com medo de uma prova, né? Quando tem medo do escuro, a gente precisa motivar a enfrentar. E mais importante de todos é se conectar. O líder de hoje ele tem que se conectar, ele tem que ter sensibilidade de entender o que seus funcionários precisam, como eles estão trabalhando. E uma mãe faz isso com maestria. A gente se conecta não só com os nossos filhos, mas com as nossas amigas, com as nossas vizinhas, com as nossas funcionárias, com o mundo ao nosso redor. A gente tem uma sensibilidade para entender e para ajudar com frequência. Você já parou para pensar o que você acabou de fazer enquanto você estava parada, sendo mãe? Você fez uma faculdade de gestão. Você aprendeu a administrar cotidianamente, na prática, e desempenhar uma série de funções que hoje no mercado elas são caríssimas. As pessoas procuram pessoas com essas habilidades. E foi nesse momento que eu tive aquele insight. Nunca saí tão feliz de uma aula. Falei, peraí, eu estava lá cheia de mimimi, achando que aquele tempo que eu fiquei em casa cuidando das minhas filhas tinha me atrapalhado para o resto da minha vida. E eu comecei a entender que, pelo contrário, eu tinha ganhado anos de experiência na prática diária
não foi só no quadro, na leitura, foi na prática diária. Eu aprendi a lidar com pessoas de uma maneira que nenhuma faculdade vai me ensinar. Sem querer desmerecer os cursos, né, de administração, mas a maternidade traz esse conteúdo de uma maneira prática. E aí eu olhei para trás, para aquele período que eu achei que tinha ficado perdido na minha vida, e dei um valor e tive uma gratidão por aqueles momentos, porque além de ter visto as minhas filhas crescerem, de ter conseguido partilhar com elas os momentos mais importantes da vida delas, de ter acompanhado cada degrau que elas subiram, eu aprendi um conteúdo que eu vou levar para a minha vida toda. Então, com tudo na vida a gente aprende. E eu queria muito desmistificar para você que tem sentido esse obstáculo, que tem sentido essa barreira para correr atrás da sua independência, de que ser mãe ou ficar afastada por um período do seu trabalho vai te impedir de ser uma profissional brilhante. Depois desse insight, eu percebi que aquele tempo da maternidade, na verdade, tinha se transformado numa vantagem competitiva. Então, hoje, você que está aí paralisada, porque acha que ficou muito tempo parada por causa dos filhos, que não estudou, que isso, que aquilo, chega de mimimi, chega de reclamação. Você fez um baita estágio que vai ser para a sua vida toda e que vai te ajudar a ocupar um lugar no mercado, para você chegar no seu objetivo de ser independente. Então, quando uma cliente chega para mim e eu percebo esse entrave, eu digo para ela: menina, acorda, ser mãe é um plus a mais, é uma faculdade que os homens não conseguem fazer, só a gente. Eu espero que com essa conversa de hoje eu tenha ajudado a te empoderar, fazer você perceber a capacidade que você tem e que você pode se recolocar no mercado, sim, e se tornar uma mulher independente. Eu estou aqui para te ouvir, para construir novos caminhos e para você mudar a sua história.